vocês sabem, a gente tira os temas do livro Revolução Espírita, escrito pelo Paulo Henrique Figueiredo, uma grande pesquisa que ele fez. E hoje nós gostaríamos de conversar com ele a respeito da alma dos animais. Então, o título seria A Alma dos Animais segundo o Espiritismo. Gostou desse título, Paulo Você vê Henrique? que interessante? Eu A gostei. alma dos animais é uma das questões mais palpitantes, né? As pessoas muito querem saber a alma do animal, o destino dela, o que vai acontecer. Principalmente nesses tempos que o pet, né? O animal de estimação, hoje ele é muito importante, ele é integrado à família, não é? Faz parte da minha família. Isso. Pelo menos da minha. Então, e assim, existe um interesse mundial em relação aos animais, o respeito aos animais, consideração, né, aos sentimentos deles, às suas manifestações de inteligência, enfim, respeito ao animal como um ser que não é apenas um objeto de agrado ou que você possa largar em qualquer lugar. Mas o Espiritismo sempre vai ser, para nós, o critério de entendimento. E entender a alma, eu acho que é fundamental. Com certeza. E o Espiritismo, ele tem muito a nos dizer a respeito disso. Esse tema, alma dos animais, ele tem dois grandes interesses, que é o que nós pretendemos, para que aqueles que estejam nos acompanhando, tenham duas respostas hoje. Primeiro, o que exatamente o Espiritismo ensina sobre isso? Isso. E a segunda coisa é como a gente deve ler as obras de Kardec, para encontrar respostas como essa. Olha, já são dois temas num só. Exatamente, né? Então, Cristina, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Pois não. No livro Revolução Espírita, em determinado momento, quando nós vamos aqui explicar como Kardec trabalhava com os temas, o exemplo que eu utilizei foi exatamente o destino da alma dos animais. Então, para explicar, funciona assim, Cris. Quem formou a doutrina espírita, de onde vieram as ideias? É muito importante saber que não são de Kardec as ideias. Pois é. Não foi ele que criou a teoria espírita e essas ideias. Essas ideias, ela vem dos espíritos. Mas os espíritos, se você vai lá para o mundo espiritual, ele não é um lugar onde todo mundo sabe sobre o mundo espiritual, todo mundo entende. E não é uma coisa linear, cada um... Né? Por exemplo, hoje a gente usa seu celular. Todo mundo tem o seu celular. O celular é uma tecnologia complexa, a gente fala à distância com as pessoas. Ele usa, inclusive, satélites para transmitir conversas que podem vir até de outros países. Essa tecnologia toda está presente. Quantos dos usuários entendem as leis físicas que estão por trás do celular? Quase nenhum deles. Boa pergunta. Pouquíssimos. Então você precisa de um estudo muito complexo da física para entender perfeitamente como os celulares funcionam. Sim. Alguém teve que fazer isso, senão eles não existiriam. Claro. Quando a gente vai para o mundo espiritual, as leis que regem o mundo espiritual, o que acontece na pluralidade dos mundos, o que acontece com os animais, poucos espíritos mais afeitos a nós aqui na Terra têm informação sobre isso. Por quê? Para conhecer as leis, para conhecer a teoria que explica o mundo espiritual, precisa ter uma vivência e uma capacidade de adquirir conhecimento muito ampla, para você poder observar esses fenômenos que estão afastados dos espíritos comuns. Porque senão, me parece, que fica sendo uma opinião pessoal. Claro. Porque, digamos assim, eu vejo uma coisa, faço a minha interpretação, você vê a mesma, tem a sua. E desencarnados nós vamos continuar iguais, Exatamente. não é a mesma coisa? Agora, é claro que os espíritos mais evoluídos, que são aqueles que conseguem percorrer o universo, que já viveram muito, que já viram evolução de mundos, que já acompanharam e trabalham realmente no mundo espiritual junto a várias atividades, até mesmo a relação com os animais, esses espíritos é que têm conhecimento suficiente para nos ensinar. Veja, como o homem faz ciência aqui, estudando a natureza, esses espíritos superiores também fazem ciência do mundo espiritual. São cientistas do mundo espiritual. Exatamente. E a doutrina espírita é o resultado do ensinamento desses espíritos pela capacidade de entendimento nossa. Ou seja, Kardec e os outros espíritas naquela época
tinham limitados conhecimentos da ciência, ela estava ali surgindo. E essa era a base do diálogo. Um espírito que precisa explicar alguma coisa para nós, ele tem que explicar a partir do que você conhece, porque ele não consegue levar você lá e mostrar as coisas. Evidente, né? Evidente. Então, para fazer uma explicação a respeito disso, os espíritos precisam usar o nosso conhecimento como referência. Sim. Então, veja que interessante. Como é que foi construída a doutrina espírita? No início, nos primeiros livros, né, na primeira edição lá do Livro dos Espíritos, Kardec colocou os primeiros ensinamentos. Depois disso, surgiu um grande diálogo. Diversos centros se uniram pela correspondência com Kardec e evoluindo o entendimento dos temas. Inclusive, tendo já a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele fazia as reuniões e ali eles tratavam de todos os assuntos. Com certeza. Com base nas comunicações, não é isso? Quer dizer, Exatamente. deu para ampliar. É. Porque no Livro dos Espíritos ele trabalhou só com aquelas médiums. E o que acontece? Os espíritos, então, no início, eles deram alguns conceitos fundamentais para que a doutrina se estabelecesse. E conforme os espíritas foram compreendendo essa base, eles foram dando novas informações que dependiam daquele entendimento anterior, e essas novas informações aprofundavam o entendimento da proposta espírita. Sim, claro. A partir daquela segunda linha de novos conceitos, eles poderiam dar outros conceitos mais profundos. Então, algumas informações demoraram muitos anos para que os espíritos pudessem ensinar. E se os espíritas perguntassem antes disso, antes do momento que os espíritos superiores falassem, agora é a hora certa de ensinar, aí eles espalhavam esse ensinamento para todos os lados. Antes disso, se você perguntasse aos espíritos, você ia ter a resposta dos espíritos mais simples. E alguns achavam uma coisa, outros achavam outra. Ou seja, num determinado momento, alguns temas, eles ainda não tinham resposta. E se fossem perguntados os espíritos, não responderiam ainda aqueles que estavam propondo dar o ensinamento, porque não havia chegado o momento. Então as respostas seriam dúbias. E foi isso que aconteceu com o tema dos animais. Então, tem muita lógica isso, porque, na verdade, o conhecimento ele vai se sobrepondo. Não é assim? Exatamente, ele vai se ampliando. Então não adianta você buscar uma resposta nos primeiros livros. Isso. Muitas vezes as respostas vão vir no decorrer, e é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre a alma dos animais. Isso. Então nós estávamos falando que o ensinamento sobre os animais, como muitos outros, foi progressivo, gradativo. Isso. Então, e ele é muito significativo. Veja, em 57, Kardec publicou o primeiro livro dos Espíritos, primeira edição. Isso. Nem todo mundo sabe, mas essa edição, ela tinha por volta de 500 e poucas perguntas. Depois ela teria na sua edição definitiva mais de 1000 questões. Isso. Então, foi um trabalho prévio. Ele apresentou esse primeiro trabalho e ele foi espalhado pela França, muita gente leu e passou a utilizá-lo como base para as suas próprias pesquisas. Sim. Então, as questões apresentadas na primeira edição foram base para que surgissem novas. Novas edições. E Kardec publicava mês a mês a Revista Espírita. Isso. E lá ele colocava os resultados e promovia o debate com os espíritas. Porque aconteciam as reuniões várias vezes por semana na Sociedade Parisiense e ele ia pondo os resultados na revista, não é Exatamente. E aí, depois de alguns anos, em 60, ele foi publicar a edição mais completa do Livro dos Espíritos, Isso. com algumas questões já mais bem resolvidas. Aliás, ele toda hora mudava título, livro... Algumas questões. Desde antes do Espiritismo, porque eu entendo isso uma coisa muito interessante, como uma pessoa que está evoluindo a sua própria compreensão, né? Então, eu vou apresentar aqui, Cris, para você e para aqueles que nos acompanham, como que houve uma mudança significativa com relação aos animais na leitura do trabalho dele. Então, no primeiro Livro dos Espíritos, ele vai escrever o seguinte: o princípio espiritual que dá vida aos animais é semelhante à alma humana? Sim. Ele vai perguntar aos espíritos. E eles responderam, um determinado espírito respondeu o que ele colocou aqui. Não. A alma humana é um espírito encarnado. Ele será para os animais também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se der ao termo, mas será sempre uma alma inferior à do homem.
Então essa frase, ela na época deu a impressão de Que- que a alma do animal sempre seria a alma animal. E distinta, Distinta do de alma processo humana. evolutivo E se você lê esse trecho, então você falaria, poxa, então o Espiritismo diz que a alma do animal não se tornaria alma humana. Isso. É isso que muita gente fala. muita gente vai falar, se usar esse trecho, Isso. da primeira edição. Mas tem outro trecho. Aí veja que interessante, quando chegou em 60, Kardec vai escrever o seguinte nessa nova edição. Olha, quando questionamos os espíritos a respeito da alma dos animais, uns vão dizer que ela se torna alma humana. E outros vão dizer que não. Então, a questão está dúbia. Se está dúbia, não há resposta clara dos espíritos. Muito legal Então, ele falar isso, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, mostra a franqueza dele, que ele também não sabia. E os espíritos não estavam dizendo claramente, então ele disse, olha, então, por enquanto, a doutrina espírita considera que esse tema está em aberto. Pronto. Então, veja, na primeira edição, É uma tendia para dizer que se não. tornaria alma humana. É. Na segunda, ele vai colocar dúbio. Agora, olha que interessante. E aí? Você sabia, Cristina, que esse trecho, ele alterou na segunda edição? Como é que ele fez? Ele fez o seguinte, ele tirou, mas será sempre uma alma inferior à do homem? Ele alterou por, porém inferior à do homem. Tá vendo? Então ele corrigiu. tirou a referência de que a alma do animal sempre seria será, inferior para inferior. Então olha que interessante, a primeira postura, que era uma resposta de um espírito só, Sim. ele dizia, olha, a alma do animal sempre vai ser alma humana. Aí ele conversou com vários. Aí uns diziam, realmente, eu acredito que ela sempre será só alma animal. O outro dizia, não, ela vai se tornar alma humana. Então Kardec pegou, bom, eu não posso dar um posicionamento nem de um nem de outro. Sim. Então eu vou dar um posicionamento aberto. Olha, a do animal é inferior à do homem. Sim. Agora, a relação entre as duas, não sabemos. Isso. Muito interessante a postura Porque de Kardec. veja que ele está estudando o assunto. Isso. A gente está no século XIX. E a outra coisa, ele diz o seguinte, não somos nós que vamos resolver a questão. Isso. Então, na Revista Espírita, quando voltar a tocar no assunto, ele, em 63, ele vai dizer o seguinte, olha, não dá para dizer sobre esse assunto. Por quê? Os espíritos falam o seguinte, olha, vocês ainda nem compreenderam o que é a alma humana, o que é o espírito. Então, olha, existe um perispírito, que é um corpo espiritual, o mundo espiritual é o mundo material. Vamos estudar essas coisas primeiro, para que chegue no momento mais à frente, que possa ser compreendido com mais clareza a alma dos animais. E aí entra uma questão muito importante, Cristina. Quando o Livro dos Espíritos foi escrito, em 57, ainda não havia sido apresentada na Inglaterra a teoria da evolução das espécies pelos dois pesquisadores, Darwin e Wallace. Sim. Ou seja, ainda não fazia parte Do conhecimento da como ciência. tema da ciência, Isto. explícito ali como tema da ciência, que as espécies têm um processo evolutivo do simples ao complexo. Eu sei que foi só 2 anos, se não me engano, de posteriores. Em 59. Isso. Então, em 1859, foi apresentada na Inglaterra essa hipótese. Mas quando você apresenta numa academia de ciência, ainda não tem uma divulgação pública disso. Nossa, imagina. Não chegou nas escolas. Imagina o tempo que vai levar no século XIX, porque hoje... Exatamente, hoje a imprensa é rápido. Mesmo assim, hoje uma descoberta da ciência leva um tempo para chegar ao público, não é isso? Muitas vezes a mídia não dá uma notícia, mas vai fazer parte do livro das escolas, tudo depois de muitos anos. Muito tempo, Então veja que interessante, em 57, quando ele publicou a primeira edição, ainda não havia isso, um debate claro sobre isso na ciência. Isso vai se instituir a partir de 59. E Kardec, ele vai dar uma nota a respeito da evolução das espécies em 65. Olha só. E em 65, em 68, me desculpe, muitos anos depois, ele desencarnaria em 69. De 69. Então era muito lá na frente. Ele vai dizer, olha, nem todos os espiritualistas e nem todos os espíritas aceitam a teoria da evolução das espécies, que eu pessoalmente considero como sendo a mais adequada. Então ele, Kardec, tinha consciência de que essa teoria seria adequada. Isso. Mas não era ainda predominante. Então veja, imagine isso em 57, 58. Então os espíritos sabiam que era prematuro tratar disso. E ainda havia um outro problema, que nas religiões orientais imaginava-se que a alma humana, como castigo, poderia reencarnar como animal. Então, Paulo, agora eu estou tão curiosa.
Quando que Kardec chega à conclusão final? Veja que interessante. Em 63, ele vai publicar um artigo muito importante. Esse artigo, ele recebe o nome de Princípio de Não Retrogradação dos Espíritos. Palavra difícil, né? Princípio de não retrogradação dos espíritos. Esse princípio é um ensinamento fundamental para a gente poder entender. Qual é esse princípio? Diferente do que se pensa no Oriente, que eles acreditam que a alma foi criada perfeita por Deus e por erros ela sofreu uma queda e vem sofrer no mundo, ou seja, as religiões tradicionais, elas se estabeleceram há milhares de anos. Obviamente, naquela época, olhava-se para o mundo como algo estático. Deus criou como é. Então, pensando assim, e Deus sendo um ser perfeito, ele não podia criar uma alma imperfeita. Na cabeça deles, então, Deus criou a alma perfeita. Mas então como é que ela é má, como é que ela é ignorante? Pela queda. Então eles imaginavam, quanto mais erros, mais ela degradava. Entendi. Então, que princípio é esse? É o princípio da degradação da alma. E isso prevaleceu. Aquele chamado queda. Tecnicamente, é degradação. Então, veja, o que acontece? Todas as religiões do passado são fundamentadas na degradação da alma. Os espíritos vão explicar que essa ideia é falsa. Pelo conhecimento que eles têm de estudar o mundo espiritual, eles vão explicar que o espírito, em verdade, ele não é criado perfeito, mas simples e ignorante. Isso. Então ele é criado sem conhecimento e sem moral. E vai evoluindo. E a evolução vai se dar pelo desenvolvimento pessoal. Cada espírito adquire o conhecimento. Por isso que você falou que são os cientistas do mundo espiritual. Porque eles vão estudar isso. Porque qualquer espírito tem suas opiniões, mas Com quando certeza. você tem um que estudou o assunto, ele já sabe... Exatamente. Sabe colocar de uma forma melhor, né? E esse princípio, então, da não retrogradação do espírito vai dizer o quê? Nenhum espírito volta atrás na sua evolução. Toda evolução conquistada não volta atrás. Ou seja, algum espírito humano pode reencarnar como animal? Não. Não. Ficou claro isso? Os espíritos disseram. Ficou. Em 63. Ficou claro? Em 65, então, finalmente, olha só, na Revista Espírita, os espíritos vão dar uma série de comunicações explicando, olha, o espírito não retrograda, mas ele evolui do mineral, do vegetal, do animal e um dia se torna alma humana. Finalmente, na Revista Espírita de 1865, Kardec então vai escrever, em conclusão, olha, chegamos no momento adequado que podemos considerar como ensinamento, né, dos espíritos que a alma humana se torna... a alma animal se torna alma humana. Então, na minha palavra, é assim, eles serão nós um dia. E aí ele vai dizer, que é nesse primeiro período, nos animais, na evolução nas espécies, que a alma se elabora e ensaia para a vida. Então esse é o ponto de transição. Quando ela alcança o grau de maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio, a liberdade e o senso moral, centelha divina, em uma palavra, que dão um novo curso às suas ideias, dotando-na de novas aptidões e de novas percepções. Então a alma, que evoluía pela força das coisas no seu período até o animal, quando se torna a alma humana, vai passar a evoluir pelo seu próprio esforço. Por isso que ela ganha liberdade. Então, porque a gente nota assim, que esses animais que convivem conosco, eles têm um nível, ao grau deles, de liberdade, de inteligência e tal. E voltado para as coisas materiais. Sim, lógico, para aquilo que é a vida deles. Mas você percebe que a alma já está começando a desenvolver aquilo que na fase humana já terá condições. Porque não vai começar agora, do zero, né? Moralmente, ela só tem responsabilidade a partir da vida humana. Até porque não existe, para o animal não tem essa coisa. E nem é no início. Não. Porque as primeiras vidas humanas ainda são muito primitivas. A gente conhece lógico. o homem das cavernas, o homem primitivo. Nas primeiras vidas, ele vive meio como um animal ainda. Seguindo a espécie, seguindo os instintos, né? Evidente. Então, veja, um homem da caverna que mate um outro homem para proteger o seu espaço, ele não tem responsabilidade de um assassinato. Evidente. Que seria uma responsabilidade nossa, modernos, né? Porque ali ele está agindo instintivamente. Então, a responsabilidade moral
ela vai ser algo progressivo. Esse ensinamento é novo, é um ensinamento que o Espiritismo vai propor. E é maravilhoso, porque você percebe que as coisas que a gente faz, que a gente aceita e entende, elas são fruto de uma conquista individual no decorrer de muito tempo. E fica aqui um alerta, não podemos pegar trechos da obra de Kardec e tirar conclusões. E é claro. A gente precisa ver se aquele tema não sofreu uma evolução. Então, você pegar o Livro dos Espíritos, né? Fique atento, você pega o Livro dos Espíritos e lá está dizendo que não tem ainda uma resposta sobre os animais, você vai ter que ler na Revista Espírita de 65, Kardec dizendo, agora chegamos a uma conclusão. Isso. Então, não há contradição. Quando 60, em 1860, quando ele fez a segunda edição do Livro dos Espíritos, ainda havia dúvida. E em 65 é que chegou à conclusão. Então, ou seja, o entendimento da doutrina espírita é progressivo. Então, eu entendo isso e acho que para nós é a maior lição de vida. Porque se você não é você, mas a gente fala assim, né? Se pensamos que o Livro dos Espíritos vamos brincar, a palavra de Deus é uma palavra final, a maneira de ler aquele livro é uma. Mas se você entender que ele é a primeira etapa e vai continuar, vai ter uma sequência onde o próprio Kardec vai desenvolver os assuntos e até entender, não é? Porque é tanta coisa. Então, para nós é igual. Aprendi, mas esse aprendizado precisa de uma extensão maior e nunca a gente imaginar que não, já sei tudo. Não, a gente sabe parcial. Os livros sagrados, eles são estudados por um método que chama teologia. A teologia tem o seu método. Isso. Ela vai dizer o seguinte, o texto é sagrado. Sim. Cada frase precisa ser interpretada como sendo a palavra de Deus. A obra de Kardec não é um livro sagrado, não se usa teologia. Isso. Então, o que nós temos que compreender? Os temas têm uma evolução do entendimento. Isso. Alguns deles foram conclusivos. Isso. E alguns até nem foram. Então, Kardec nunca expressou o que ele achava. Ele expressou o seguinte, os espíritos estão nos ensinando e precisamos compreender esses ensinamentos. E isso é progressivo e não acaba com o meu trabalho. O Espiritismo sempre vai acompanhar a evolução da ciência, que é o nosso entendimento, e sempre o ensinamento dos espíritos dado de forma ampla, nunca por um só médium.